Nós continuamos com o tema do mês. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E no verso 8 diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? O tema escolhido para este mês é um tema extremamente importante para a igreja, para a humanidade, para as famílias, para cada um de nós, porque trata de um fato real. Fato real, fato corriqueiro. Por exemplo, em 2017, portanto, há 8 anos atrás, eu vi um relatório de uma organização brasileira, desde 2018, que em 2017 haviam desaparecido 83 mil pessoas no Brasil. 83 mil. Se você dividir isso por 365, você vai ter um número muito grande de pessoas, e a maioria nunca é achada. E o que eu acho interessante é que um atropelamento, todo mundo fala, qualquer acidente, um naufrágio, um desastre de aviação, um palestino que morre, certo? Se uma pessoa branca matar uma pessoa negra, se uma pessoa branca ofende um negro, isso é notícia no mundo inteiro. Um famoso radialista brasileiro, ele tinha um dos melhores programas de entrevistas de personalidades. Ele cometeu deslize e fez uma viagem para os Estados Unidos e ele foi duramente insultado por uma pessoa e ele respondeu. E quem filmou só filmou a resposta dele, em que ele insultava aquela pessoa. E esse, já, por acaso, não é branco, ele é um misto, mas ele foi muito, muito censurado e perdeu o seu emprego. Então, as pessoas dão mais importância a um fato isolado do que a coisas que realmente importam. Você imagina, a média é de 85 mil pessoas só no Brasil que desaparecem cada ano. Em 5 anos você tem mais de 400 mil pessoas. Onde foram parar? Ninguém sabe. São 400 mil famílias, ou talvez até um pouco menos, ou até mais, que nunca vão ter notícias daquela pessoa. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, e é interessante nós observarmos aquilo que o texto nos diz, e aquilo que o texto nos leva também a refletir sobre, porque a palavra de Deus diz em João que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele veio para alguma coisa que era dele, não diz que ele veio para os seus. As pessoas muitas vezes, quando elas leem a palavra, elas torcem a palavra, elas acrescentam um plural onde não existe, enfim. Mas isso é o que acontece quando, às vezes, há uma tendência em nós. João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, ele não veio para os seus, ele veio para o que era seu. E o que era dele?
Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. É o que a Bíblia diz. Isso é dele. Então ele veio para ser rei, ele veio para reinar, ele veio para resgatar, ele veio para conquistar. Mas aqueles, né, que era suposto o receberem como tal, não o receberam. Então, por isso, já no começo aqui, você vê que é uma grande perda. Escutei um pregador essa semana dizer, um homem que está assim, pois assim dizer, está muito famoso nas pregações. Espero que ele continue fiel a Deus e não deixe que essa fama venha a roubar Deus do coração dele, dizendo que esses 99 eram Israel. Eu não sei se era Israel. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Por causa da atitude dos fariseus, e cada pregação, se você observar, tiver o cuidado de ler, né, isento de qualquer coisa a palavra, você vai poder perceber detalhes. Cada milagre de Jesus, cada pregação que ele fez, cada ensino que ele deu, sempre teve aquilo que se chama o fato gerador. Então, o fato gerador aqui foi a atitude negativa dos que escreviam a lei e dos que ensinavam a lei. Então, havia um grupo que escrevia a lei, são os escribas. Até hoje, ainda há poucos escribas em Israel. Ainda escrevem a lei da mesma maneira, não escrevem em papel, escrevem em pergaminho. Eu pude chegar até onde estava um escriba, nós não podemos entrar lá, ninguém pode entrar. A lei é tão santa que ninguém que não seja um escriba pode estar onde está sendo escrita. Nós podemos, pelo lado de fora, por uma vidraça, ver o homenzinho trabalhando lá dentro, certo? E os escribas de hoje estão um pouco mais espertos que os antigos, né? Porque cada vez que ele escreve o nome Deus, ele tem que se lavar 7 vezes. Então o que eles fazem? Eles deixam tudo em branco quando é Deus, e no fim do dia eles escrevem a palavra Deus, e aí, ou aquilo que é Deus para eles, né? E aí eles vão se lavar. Você vê como é importante isso aí. A palavra é tão importante, a palavra escrita, ela é tão assim relevante para o povo de Deus, que as sinagogas elas são classificadas não pela sua importância material, não pelo tamanho, não pela grandeza, mas enfim, pelas facilidades, mas sim pelo rolo que é lido cada dia nessa sinagoga. Quem foi o escriba que fez aquilo ali? Então os escribas eram uma classe privilegiada dentro da estrutura daquilo que era a religião judaica. E os fariseus, eles eram os estudiosos da lei, eles estudavam os escritos, e eles é que interpretavam a lei, e eles é que ensinavam a lei. Mas quem lia, você pode dizer, por exemplo, que Esdras era escriba. Ele era um escriba. Então, se você ver, ele leu a lei por 3 dias para o povo de Deus. 3 dias lendo a lei. E era um problema porque estava chovendo, era outubro, é tempo do frio, é o outono em Israel, é o tempo também da chuva. Mas o povo não arredou pé. O povo em pé, que ninguém ouvia a lei sentado, era em pé. Quem lia, lia em pé, e quem ouvia, ouvia também em pé. Igualzinho hoje, né? Conforto absoluto. E ao final, quando foi tratar um assunto, disseram assim para ele: escriba, nós estamos cansados, está frio, está chovendo, pode ser amanhã, depois que acabar de ler a lei? Então eram 2 figuras importantíssimas. E naturalmente que o estilo de vida de Jesus, ele ia na contramão da atitude daqueles homens. Cada vez que você traz algo novo, sempre tem alguém que aceita, e sempre tem alguém que rejeita, e sempre tem alguém que contesta.
Nem sempre a contestação é uma rejeição. Muitas vezes a pessoa contesta porque quer saber um pouco mais. O que destacou a cultura grega das outras culturas é que o grego essencialmente era um povo que examinava tudo. Quem inventou a democracia, quem criou a democracia foram os gregos. Eles decidiam as questões em praça pública. E diz aqui que chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores. Domingo eu expliquei a vocês, né? Pecador é aquele que está fora da graça, está fora, portanto, está vivendo em pecado. Não necessariamente eram gentios, senão teria sido especificado aqui gentios, mas publicanos e pecadores aqui. Publicano, aquelas pessoas que, por uma atitude delas, elas tinham sido excluídas da comunidade judaica e podiam ser gentios também. Por exemplo, Mateus, que era judeu e discípulo de Jesus depois, ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. Era publicano por causa da profissão dele. Mas essas pessoas, elas ouviram de repente algo novo. Algo que chamou a atenção dela, não aquela mensagem corriqueira, aquela mensagem acusativa ou repetitiva, não aquela reza frequente, sem força, sem vigor, mas algo que despertou a atenção deles. E eles corriam para Jesus. E é claro, quando alguém está sentado no trono, ou sentado na mesa, e ganhando e vivendo daquilo ali, de repente perde o seu eleitorado, perde o seu público, fica preocupado. E eles dizem, mas nós estudamos anos. Para vocês terem ideia, a pessoa se tornar um rabino hoje, no mínimo 20 anos de estudo. Além daqueles 6 anos que estuda a lei, mais uns 14 anos, que são os 14 anos que Jacó trabalhou para conquistar suas esposas. Tudo em Israel foi uma coisa lá no passado. 20 anos para você, aí você faz uma prova para você ter então um título de rabino. Então eram pessoas estudiosas, pessoas que conheciam profundamente a lei. Elas conheciam a lei de Deus, mas o viver delas mostrava que elas desconheciam o Deus que deu a lei. E Jesus era algo novo. Jesus era como um refúgio, era como um abrigo, um refrigério. E Jesus continua a ser, e ele precisa continuar a ser, como um refúgio, um abrigo, um refrigério. Por que razão nós, e somos taxados de retrógrados, de antiquados, por que nós, por exemplo, eu não aceito igreja de porta larga? Porque a palavra de Deus diz que a porta larga e o caminho largo conduz à perdição. E eu fico com a palavra de Deus. E nós não temos que alargar nada. Deus é Deus. E o caminho para Deus é uma linha reta. E quando você desvia desse caminho, você vai sofrer. Então Jesus trazia algo que atraía as pessoas. E aquelas pessoas se sentiram ameaçadas. Não é que eles fossem maus na essência. Eles eram pessoas que viam aquilo que eles ensinavam agora sendo como que assim sacudido. Como é possível alguém que é um mestre, que é um rabi, que é uma pessoa especial, se junta com pecadores, aceita pecadores? Então Jesus, para ensinar eles, para dar a eles uma lição essa que a igreja de hoje está precisando de ouvir, que nós não vivemos numa caixinha dourada, que o céu não é só para nós. A grande lição que se extrai dessa trilogia das coisas perdidas, dessas 3 parábolas,
é que o céu não é só para um grupo especial. Deus fez o céu para o homem, assim como fez o inferno para o diabo e seus seguidores. Então Jesus disse assim: ora, aliás, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, diz que quem perdeu a ovelha foi o homem. Foi aquela pessoa que perdeu a ovelha. E nós falamos da que a ovelha foi embora. Certamente que ela saiu sozinha. Perdeu, né? Porque a ovelha saiu sozinha. Não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Então, vemos que aqui eles estavam, porque, como eu disse a vocês, a geografia de Israel é muito interessante. Eu falei isso domingo passado. É um pequeno país com quase 70% da sua área só desértica e pedregosa e sem água. Então não há pastos abundantes. Há sim, mas muito raros. Não há essa abundância como nós vemos aqui no nosso país, como vemos em Moçambique, vemos no Brasil, em Angola, essa imensidão de campos naturais. Era deserto. Viviam mesmo em regiões afastadas, procurando. Se você vê a história, por exemplo, de José, o pai mandou José atrás dos seus filhos, dos seus irmãos. Eles estavam dias de distância, conduzindo gado em busca de pasto, e não estavam ainda na terra de Israel. Eles estavam naquilo que era talvez a melhor parte. Estavam naquilo que era a melhor parte, porque não era fácil ser pastor, como até hoje não é fácil ser pastor, não é fácil preparar alimento. Mas por alguma razão, e isso é interessante, sempre é possível depois ir se perguntar ou questionar qual a razão por que aquela ovelha se perdeu, se afastou do rebanho. Alguém disse que só se dá valor àquilo que tem quando perde. E isso é verdade. É uma constatação isso aí. Perdem-se coisas de várias maneiras. Perdem-se trabalhos porque a pessoa não se preparou para a entrevista, por exemplo. Ou, quando estava trabalhando, não zelou pelo seu trabalho, não cuidou. Relacionamentos são perdidos. Dinheiro é desperdiçado. Eu estava vendo agora uma outra pesquisa. O Brasil tem uma chamada Mega Sena. Cada semana alguém fica milionário. 30, 40, 50... até pessoas que já ganharam 200 milhões de reais, 97% ficaram mais pobres do que eram antes de ganhar. Se a pessoa ganha 100 milhões de rands e daqui a meses está mais pobre do que antes. Sabe porque não sabe cuidar do dinheiro. Perdem-se recursos, perdem-se casas. Há eventualidades, por exemplo, eu sei de pessoas que perderam os bens porque tiveram que vender para custear o tratamento de saúde de um ente querido. Isso aí são fatos. Mas também a pessoa desperdiça a sua família, perde a família. Destrói a sua saúde, o seu corpo, amizades. Muitas vezes por quê? Por descuido, falta de interesse, egoísmo. A pessoa pôs na cabeça que ela é especial e que todos têm que olhar para ela como alguém especial e tratar como alguém especial e venerar e reverenciar, bajular.
Mas hoje, além de falarmos sobre o que perdemos e por que perdemos, o mais importante é nós procurarmos saber como podemos recuperar aquilo que nós perdemos. Como é possível recuperar aquilo que você perdeu? Algumas coisas são impossíveis, mas na maioria das vezes pode ser possível. Há 3 pontos e situações básicas para serem abordadas nesse conjunto de histórias, de parábolas que Jesus usou para mostrar por que ele era o que era e por que ele fazia o que fazia. A ovelha perdida, por exemplo, era uma entre 100. Então, 1%. 1%. Mas em 1% ele foi atrás. Então não é a quantidade, não é o percentual, mas sim aquilo que você precisa ter a responsabilidade de aceitar. Que quando Deus nos dá uma tarefa, Ele quer que nós cuidemos dela, enfim, na totalidade. A moeda perdida era uma entre 10, portanto, 10%. 10%. E os 2 filhos, o pai pensava que tinha perdido um, na verdade ele tinha perdido 2, ele não sabia. Os 2 estavam perdidos. E isso pouca gente fala. Só batem no filho pródigo. É tão importante essa história do filho pródigo que os códigos civis modernos, brasileiro, todos eles quase, o Código Civil português, eles têm lá um capítulo acerca dos pródigos. Que pródigo não é uma pessoa que faz prodígio, mas sim uma pessoa que desperdiça. E quando você consegue, por exemplo, uma família, a esposa pode interditar o marido pode interditar a esposa, um pai pode interditar, se provar que ele está desperdiçando aquilo que tem de maneira louca. A lei prevê isso aí. Há todo um capítulo acerca dos pródigos que vem daqui da Bíblia. Mas ali não era só um filho perdido, não era só 50%. O pai, ele só foi se aperceber que não tinha nenhum filho quando ele deu a festa para aquele que voltou. Então, há um fato comum que nós podemos identificar aqui, portanto, nesse conjunto de parábolas, que em todas 3 tem um fato comum. Tem uma perda, uma busca, um achado e uma festa. São 4 coisas que aconteceram. Uma perda, uma busca, um achado e uma festa. O Senhor veio buscar e achar aquele que estava em casa. É isso que está na Bíblia? Não. Ele veio buscar e achar quem estava perdido. Então, esse é o trabalho. Ele estava tentando mostrar para escribas e fariseus que ele não veio para estar sentado numa mesa, escrevendo, ou num púlpito pregando. Ele veio com uma tarefa. E ele transferiu essa tarefa para a igreja. Esses dias agora eu vi um chefe de um terreiro de macumba, lá no Brasil. Ele fez uma queixa que eu acho justa, justíssima. Uma igreja pegou e fez um culto na porta do terreiro dele. Fez um culto com aparelho de som e tudo. E orando para Deus amarrar os demônios e destruir. Isso não se faz. Não é assim que se ganha as pessoas. A ovelha perdeu-se no campo, que era o seu habitat natural. Esse campo pode ser um deserto, mas era ali que ela estava com as outras ovelhas. De repente ela se afastou do grupo e, como não sabia andar sozinha, andou por lugares estranhos. E não sei se ela estava machucada. Talvez estivesse faminta, fraca. A Bíblia não diz que ela estava machucada, diz? Não, não diz.
Só diz que achando, a põe sobre os ombros cheio de júbilo. Isso de que ela estava ferida, isso é invenção dos homens. Isso é dramaticidade. E separa, portanto, talvez assim, é uma ilação, né, para enriquecer, como o famoso hino As 100 Ovelhas, né, que tornou o Oséias de Paula conhecido no mundo inteiro. E que eu encontrei uma irmã lá em Nampula que disse que o hino era de autoria dela. Eu acho que ela estava meio fraquinha da cabeça. Só se ela vivia uma vida antes do Oséias, assim, também. Mas a Bíblia não diz que ela estava ferida. Só diz que o pastor achou e colocou nos ombros e trouxe de volta para casa. O que é colocar nos ombros? É você ter a consciência de que a ovelha perdida, ela não acha o caminho de volta sozinha. Alguém precisa ir atrás dela. Domingo que vem é o dia de você apresentar aqui as ovelhas perdidas. Você está entendendo isso? Domingo que vem é o dia de você vir aqui e apresentar uma ovelha perdida. Com alegria. Não é com ar de satisfação de que eu sou tal, eu que fui atrás, não. Mas com alegria porque você conseguiu trazer de volta. Mas o teu trabalho só vai terminar se no final do culto aquela ovelha se render aos pés do Senhor e se humilhar e se ela for restaurada. Porque a festa é essa. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 1, que aquele que se isola, aquele que afasta, busca o seu próprio interesse. Isso é verdade. A pessoa se afasta porque alguma coisa chamou a sua atenção lá fora. O que chamou a atenção de Eva quando tinha uma ordem dada por Deus? Diz que ela viu que a árvore era uma árvore bonita, agradável aos olhos. A fruta era belíssima, a fruta era atraente. Então, muitas vezes nós estamos mais preocupados com as razões do que com aquilo que temos que fazer. O grão de trigo, se ele permanecer inteiro, ele só é um grão de trigo, mais nada. Mas se ele for plantado, ele vai morrer na terra. Ele vai perder a sua capa, ele vai perder a sua forma, ele vai perder até a sua qualidade de poder virar trigo. Mas ele vai se tornar uma árvore que vai produzir muitos grãos. Então, o que é que está nos motivando hoje em dia? Por que você está desmotivado? Por que você está querendo ir comer em outro pasto? Por que de repente alguma coisa te atraiu? Eu vi agora, eu estou assim, bastante preocupado com um moço, não vou citar o nome dele, é um jovem ainda, não tem 40 anos. Ele lota os estádios, gente. Mas assim, 50, 60, 70 mil pessoas vão para lá, e quando ele aparece muito bem vestido e com o cabelo que aquilo foi alguém que ficou em 1 hora quase arranjando aquele cabelo, e ele começa a rodar, o povo vibra e o povo chora. O foco não é Jesus Cristo, é aquela pessoa. Isso é muito mal. Jesus sempre procurou tirar o foco dele. Tem pessoas que estão pensando em ir comer em outro lugar, porque estão já enfastiados da comida que come aqui. Enfastiados da sua casa. Enfastiados de ser esposa. Enfastiados de ser mãe. Eu quero dizer a você uma coisa, trabalho de mãe não acaba. Trabalho de esposa não tem férias. Ah, eu não sabia disso, então é bom saber. Se não sabia, é bom saber. O
pai ainda senta depois do almoço, às vezes, liga a televisão, tira uma soneca, mas a esposa já está pensando o que ela vai fazer mais tarde. Eu convivo com isso há 51 anos, vendo isso aí. Agora você está cansado de ser esposa e você vai ser o quê? Mulher da rua? Largada? Reflita, eu estou trazendo algo para você refletir. Porque a ovelha talvez não pense, mas você é pessoa, você pode pensar. E você, homem? Você está pensando em deixar aquilo que Deus te levou a construir, que é uma família, para ir fazer o que na tua vida? Quanto tempo vai durar a tua farra? Quanto tempo vai durar essa nova realidade tua? Hein? Até o primeiro cesto de roupa suja ficar cheio. Não é? Aí você vai lembrar, poxa, mas lá em casa nem as cuecas eu não lavava. Toma vergonha na cara. Coisas que estamos perdendo, estamos deitando fora. Por egoísmo, por desinteresse. Família é coisa preciosa. Foi a primeira coisa que Deus constituiu, foi a família. Ele fez o homem e disse, não é bom que esteja só. Vou dar para ele uma companheira. Ele precisa ter famílias. Por isso que desde aí que o diabo quer destruir a família. Desde o começo. E você está dizendo sim para o diabo. Ah, mas eu não gosto mais dele. Ah, mas ele é um panema. Ele é não sei o quê. Ele não faz nada. Opa, você casou. Será que se você for atrás de outro, você vai achar alguém? Ah, eu não quero mais ninguém. Conversa fiada para boi dormir. Você não se dá conta, você é uma ovelha que já escolheu se perder. E eu estou aqui em nome daquele que veio a esse mundo e deu a sua vida por nós para te dizer que você está prestes a cometer um erro muito grande. Muito grande. Filhos que se perdem. Graças a Deus no Brasil aprovaram uma lei, agora eu estou surpreso. De vez em quando alguma coisa acontece lá no meu país que me deixa surpreso agradavelmente. Uma lei que proíbe celular na escola. Mas isso é uma coisa fantástica, gente. Isso é uma coisa fantástica. Não tem mais nem na hora do recreio. Celular, se a criança trouxer, tem lá um lugar para ela deixar o celular dela e só pega quando sai. Aí sabe o que é que descobriram agora nessas 2 semanas? Que são pessoas que podem conversar, que podem brincar, jogar bola um no outro, entendeu? Porque era só que daqui a 1 milhão de anos o homem vai sair só com esses 2 dedos aqui, não vai acontecer mais isso. É só isso aqui. Estão cantando na hora do recreio, fazendo rodas, porque não tem aquela coisinha chamada celular, que lá no céu não vai ter, graças a Deus, senão não há céu. Vamos estou pensando nisso, eu já falei você, agora eu estou com vontade de apertar os parafusos, fazer um armáriozinho ali com vários escaninhos, chegou, mete o celular lá dentro. Amém? Amém? Vamos fazer, vai acabar o negócio de vai tiriri aqui, você pensou? For pôr no silencioso, não, mete lá naquele negócio de trampa, cravo, pronto. Você está perdendo a presença de Deus por causa de celular, olha só. Está perdendo a palavra, está perdendo a comunhão. Isso são coisas simples. Eu estou falando de perdas. Estamos falando de perdas. Eu ouvi um pregador e ele disse,
Dracma não valia nada, talvez para ele, que está, né, todo bonitinho, com o terno Pierre Cardin, mas o dracma era equivalente ao denário, ou a diária do trabalhador. Então tinha valor, um dracma tinha valor. Então não era um grande, mas tinha valor. Sabe o que Deus quer dizer? Que para ele você tem valor. Seja ovelha, seja dracma, seja filho, seja o que for, você tem valor. Você tem valor para ele. Dracmas não têm pernas, não têm asas, não pensam. Então o dracma se perdeu. Por que será que aquela senhora perdeu o dinheiro dela? Irmã Laurina, por que será? Dinheiro é uma coisa que a gente guarda com cuidado, não é? Esconde tanto que até nem sabe onde foi que guardou. As mães são especialistas nisso. Elas são tão zelosas que elas escondem tanto dinheiro que depois não sabem onde foi. Aí tem que ir atrás. E sabe o que eu acho interessante aqui, na parábola do dracma perdido? É que ela acendeu a luz de dia. Alguém, não, mas as casas não tinham janelas. Eu posso falar porque eu fui numa casa que era uma réplica da casa de Pedro, exatamente como era. Tem janela, sim, tinha janela. Eram casas simples. Mas para se achar o que está perdido, às vezes você não tem que pegar uma lanterna, né? Aí lembra que não tem lanterna em casa, é um desastre isso. Agora já tem esse celular com essa luz, né? Mas não é próprio para isso, né? Com aquela lanterninha. Mas para achar o dracma, ela teve que acender a lamparina, a candeia, e procurar sozinha. Era responsabilidade dela. Entendamos uma coisa, aquilo que nós deixamos, porque tem coisas que se perderam e coisas que nós deixamos perder. Que nós fizemos, presta atenção, um casal não é uma pessoa só, são dois. Se alguém está pensando em sair, é porque o outro não está fazendo o que deve fazer. Isso também é uma reflexão importante. Eu estou falando de coisa séria, minha gente. E a moeda, como a moeda não se mexe, onde caiu ficou, ela pôde encontrar, acendeu a lâmpada. Porém, luz na Bíblia sempre aponta para a palavra de Deus, porque diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas também envolve trabalho. Mais uma vez vemos aqui perda, busca e achado. E festa, porque vejam como era importante para ela aquilo ali. Vejam como era importante. Um dracma. Aquilo era o tesouro, aquilo era, quem sabe, aquilo ali era a reserva financeira daquela senhora. 10 dracmas. Que ela de repente viu que só tinha 9. Não sei como foi possível, né? Naqueles saquinhos de couro, mas por mais cuidado que você tenha, pode acontecer, de repente você faz algo que põe a perder aquilo que você levou anos para conquistar. Cuidado. Também aqui fala, precisamos ser vigilantes no nosso dia a dia. E ela foi atrás, e ela acendeu a luz. Às vezes essa pessoa que você dá como perdida, só precisa de que você leve uma palavra para ela. Estava vendo uma história interessante, um moço foi para a rua e dizia às pessoas assim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Um dizia, eu não tenho tempo. Eu estou com pressa. Eu já sou crente, assim mesmo. Assim mesmo. Aí vinha o outro, disse sim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E o rapaz disse, qual é?
Ele disse assim, poxa, eu já abordei tantos, você é o primeiro. Ele disse, porque eu estou precisando mesmo. O que você tem de Deus para mim? Aí o rapaz perguntou para ele, o que faria você feliz agora? Ele disse, olha, eu estou precisando de R$450 para completar uma conta. Eu saí vendendo aqui esses biscoitinhos. É R$1 cada um, mas não tem nem 30 aqui dentro. Mas eu tenho fé de que eu vou conseguir os 450 hoje. Eu vou vender esses aqui. E eu estou precisando de uma palavra. E aí o rapaz disse assim, sabe uma coisa? Eu tenho R$450 aqui no bolso, que eu saí hoje com eles, para dar para a primeira pessoa que quisesse ouvir uma mensagem de Deus. E essa pessoa é você. Você só tem que perguntar para essa pessoa do que você está precisando hoje, o que Jesus perguntou para o céu, o que tu queres que eu te faça? Não é chegar e acusar. O que você está fazendo aqui? Você não tinha casa? Não, você não tem que fazer nenhum tipo de pergunta. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Vai chamar o teu marido. Essa novidade não é só para você. Vai chamar o teu marido. Senhor, não tenho marido. Ela caiu na realidade, começou a falar, tratar Jesus como ele merece. Trate Jesus como ele merece. Achei muito interessante o irmão Vigílio, quando pregou hoje, ele falou muitas vezes acerca de respeito. Que desinteresse é respeito, que falta de obediência é falta de respeito. Desinteresse é falta de respeito. E quem ama não falta com respeito. Ah, mas eu amo. Sim. Mas você precisa então pensar que o amor envolve respeito. E aquela mulher estava perdida. Era alguém, a ovelha ainda que remotamente podia, porque a ovelha tem boa audição, mas tem um faro péssimo e vê muito mal. Por isso que elas não têm um sentido de direção bom. Teve que ser achada. Mas moeda fala, portanto, de grau de dificuldade maior, só indo atrás. Mas você ainda está onde Deus te colocou, não saia daí. Tira da tua cabeça essa ideia de que lá fora você vai conseguir algo melhor. Ajuda a reconstruir a tua família agora, antes que ela se perca inteira. Que Deus não quer mais essa tragédia. Deus não quer mais famílias divididas. Se esse é o mês do reencontro, vamos nos reencontrar como pessoas. Que é isso que Ele quer e espera de nós. Uma perda, uma busca, um achado, uma festa. Ele não comeu a ovelha. Ele trouxe a ovelha de volta. Isso é ser humano. Pastora, vamos pedir graça de Deus aqui, conseguir recursos, viu? Foram mandar fazer um armário com uns 20 ou 30 escaninhos. A pessoa entrou, mete o celular lá dentro do campo. Vai acabar esse problema aqui dentro da igreja. Eu não sou contra você porque o teu celular toca. Sou contra você o teu celular tocar na hora do culto. O meu está lá atrás, no silencioso. Aqui o camaradinho também está aqui, está no silencioso também aqui. Onde ele sabe que eu ponho aqui no silencioso? Que é para evitar, como eles estão conectados, se ali apitar isso aqui e gritar junto. Aí eu vou perder a atenção. Então, meus amados irmãos, prestem atenção. Quando Jesus falou a parábola, havia uma multidão de perdidos, pecadores e publicanos. Mas a parábola foi para um grupo pequeno, que estava ali, achando que estava com toda a razão do mundo. Muitas vezes quem precisa de ouvir é quem acha que não precisa.
Vamos ser humildes para ouvir a palavra de Deus, para tentar aplicar a nossa vida. Só tem razão nós ficarmos aqui. Eu estou há quase 1 hora falando com vocês, 45 minutos. Só uma razão para isso. Se alguma coisa entrar na tua cabeça e você guardar, e você for refletir, eu não quero que você mude de ideia hoje, não. Embora seria muito bom se você fizesse isso, mas que você reflita sobre isso. Que Deus não quer você saindo, você deixando. Tem coisas, irmãos, que você não vai conseguir mudar, mas nós podemos orar. Eu já contei a vocês várias vezes, eu tive um aluno, eu vou encerrar por aqui, porque domingo que vem nós temos uma mensagem especial para a igreja. Um aluno que ele chegou comigo chorando: pastor, eu não sei mais o que eu faço, a minha mãe me odeia, ela me insulta, ela não faz nada para mim, sabe, eu chego em casa, é só eu que trabalho, e ela não tenho jantar, e ela me trata mal, me diz os piores nomes. O que eu faço? Eu disse: você já orou por ela? Já. Então agora, quando ela começar a falar, você vai correr, você vai abraçar, vai dizer assim: mãe, eu te amo e Jesus Cristo te ama também. Passou uns dias, ele veio comigo todo contente: pastor, deu certo. O que deu certo? Eu fiz aquilo que você tem tanta gente que até esquece. A minha mãe começou aos insultos e eu abracei e disse: mãe, eu te amo, Jesus te ama também. Aquilo foi um impacto nela, que ela ficou parada. O quê? Sim, eu te amo, mãe. E Jesus também te ama. Ela mudou completamente. Ela não conseguiu mais, até que ela perguntou: por que eu te trato mal? Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus na minha vida, que eu podia ser um mau filho e não sou. E ela quis conhecer esse Deus. Talvez essa pessoa quer te deixar porque você não está sendo aquilo que ela esperava de ti. Mas você pode começar a mudar. Mas não é saindo e fugindo que você vai conseguir. Veja, todos aqueles que saem, que fogem, não conseguem nada. Não conseguem melhorar. São pessoas que sobrevivem, mas por toda a vida elas carregam aquele peso nelas. Eu fugi, eu abandonei. Você é importante para Deus. Você precisa se dar valor. Como mãe, como esposa, como mulher, como dona de casa. Como filho. Eu já contei aqui para vocês, eu era um jovem ainda, eu já tinha vida própria, eu trabalhava para poder me sustentar. E eu estudava. A minha casa era só eu, meu pai e a minha mãe, a minha segunda mãe. Mas para apoiar um colega meu, que vivia uma vida desgraçada, eu concordei de sair com ele e procurar um lugar para poder viver, um quarto. Achamos uma casa. O quarto era um vão debaixo de uma escada, sem janela. Olhei aquilo ali, eu tinha meu próprio quarto, com 2 janelas, meu guarda-fatos, e aquele homem que eu nunca vi antes e nunca voltei a ver depois, eu comecei assim para ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele disse: isso aqui não é para ti, não. Você não tem casa? Você tem. Você não tem pai? Tem. Vai para a tua casa. Você vai deixar a tua casa para viver aqui? Ele era o dono do lugar, para viver nesse buraco aqui. Eu quero ser livre. Eu quero acordar, não tem ninguém. Aí tu vai fazer o teu próprio mata-bicho. E quando tu acorda já está pronto. Né? Tua meinha está limpinha. Tua roupinha está pronta. E você vai para a tua vida fazer o quê? Vamos refletir, gente. Essa palavra é para nós. Nós não somos escribas nem fariseus.
Nós somos pessoas que precisamos entender que esta palavra aqui foi falada para nós. Ele não quer nos perder. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se autodestrua. Ah, o meu pai é mau. Ah, o teu pai é mau? É, meu pai é mau, ele me bate. Olha, meu pai me deu uma surra. No dia que ele me deu uma surra, eu não merecia aquela surra, mas valeu por todas as outras 100 vezes que eu tinha feito traquinagem que não apaguei. Nunca vou esquecer aquela surra. Foi única também, né? Mas o teu pai é mau, mas você está com um vestidinho, com uma roupa, com um sapato, com a escola, com um pouco que tem, porque o teu pai é mau, mas te dá. Quando você começar a fazer o teu papel de filho em casa, e parar de querer ser o reizinho ou a rainhazinha, você vai poder ajudar na tua casa com alguma coisa. É só questão de refletir. Ele não quer que você se perca. Eu vim para que tenham luz e luz com abundância. Ele não veio para julgar o mundo. Ele não veio para acusar. Ele veio para resgatar. Então vamos estar de pé, irmãos. Põe a sua mão no seu coração, vamos orar juntos. E domingo não esqueça, traga alguém contigo. Traga alguém contigo domingo. Traga esse pródigo, essa pródiga. E traga você mesmo também. Porque você é um candidato a pródigo ou pródiga, que está aqui me ouvindo. Você que está me ouvindo, você sabe o que você já pôs no teu coração fazer. Mas você é importante para Deus. Não foi pedir, né? Quero que valorize o que você tem. Você precisa valorizar aquilo que você tem. E não deitar fora. Põe a sua mão no seu coração, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor. Senhor, nós podemos estar nesses 45 minutos, Senhor, Deus, meditando na Tua Palavra, trazendo a nossa vida, aplicando em nós a realidade, Senhor, desta Palavra. Senhor, que nós não venhamos a jogar fora aquilo que temos hoje, em busca de uma ilusão, Senhor. Ó Deus, olha por nós, Senhor, porque o diabo, Senhor, ele é astuto. Senhor, ele já colocou na mente de algumas pessoas aqui que é possível, que dá certo, quando o Senhor sabe que não vai dar certo. Eu peço em nome de Jesus, trabalha em cada vida, em cada coração. Tira o mau pensamento, tira a ideia errada, Senhor. Oh Deus, eu te peço, opera um milagre nessas famílias, nesses filhos, nessas filhas, nesses pais, nessas mães, nesses maridos, nessas esposas, Senhor. Opera, Senhor, em cada um de nós. E também eu peço que o Senhor possa usar esse grupo que está aqui para ir em busca de alguém que está perdido nessa semana, Senhor, e trazer aqui alegre, Senhor, como diz a Tua Palavra, regozijando, Senhor, sabendo que essa pessoa, Senhor, pode participar da grande festa, do grande banquete, que é a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados por pensamento, por palavra, por ação ou por omissão. Senhor, tira de nós o que não te agrada e nos faz ter a Tua presença sempre em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E já pode sentar, não está falando. Já recebemos a nossa ajuda, custa mensal. Aqui estamos tranquilos com este trabalho de Deus que estamos a abençoar.
E temos aqui os pedidos, pastores, junto comigo aqui. Estamos aqui representados tudo. E temos aqui muito pedido para o pastor presidente. O primeiro pedido é a Bíblia, porque os pastores que estão a ver aqui, eles estão trabalhando, mas a Bíblia não tem. Naquele tempo, o senhor pediu só 5 Bíblias para a minha igreja aqui, mas para os pastores não foi impossível. Agora estou a pedir, por favor, pastor presidente, Bíblia. É enxada para fazer o trabalho, na machamba é preciso enxada. Esse aqui é enxada para trabalhar o serviço de Deus. Por assim temos também o pedido de hinos, livro de hinos. Não temos, os pastores aqui estão discutindo disto. E outra vez, é pedido de custo mensal, porque já aqui Coaxa já baixou. E estamos a pedir, por favor, para nos aumentar o custo mensal para nós. Estamos a pedir, por favor. Não estamos para fazer, falar, coordenar o pastor presidente, mas sim, estamos a pedir, por favor. Estamos aqui a trabalhar para Deus e para todos os pastores daqui de Malawi. Junto comigo estamos aqui pedindo este pedido para o pastor presidente. Muito obrigado. Nesta tarde estamos acumulados aqui. Todos os pastores estão aqui, e da Flanteira e também de Malawi, aqui mesmo de Malawi, estamos juntos aqui. Apenas que os outros não apareceram, mas por outra dívida, né? A doença, etc. Estamos aqui. Muito obrigado, pastor. Não é preciso falar muito numa hora dessas. There's not much we can say in times like these. Chegamos aqui em Pansua. We arrived here in Pansua, aonde está a igreja do pastor Muliwa. Where is the church of Pastor Muliwa? É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. This is what people cannot understand. O que é que motiva, o que é que impulsiona um missionário? What motivates, what pushes a missionary forward? Não é a fama, não é quanto fez. It's not the fame, it's not how much he does. Mas sim momentos como este. But moments like these. Isso é a força do Evangelho. This is the strength of the gospel. Faltam palavras para poder dizer aquilo que eu sinto. We lack words to say what we want to say. Mas vocês que nos ajudam, vocês são parte disso. But you that help us, you share this with us. You are part of it. Deus abençoe a sua vida. May God bless your life.